Fala galera, beleza? Guidio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje vamos fazer o nosso sétimo e último exercício para trabalhar aí os conceitos da resposta completa de um circuito elétrico de primeira ordem, que é dada pela soma da resposta natural mais a resposta forçada. E hoje eu trago aí o nosso sétimo exercício, é um presentinho para vocês. Dá uma olhadinha no circuito, é um circuito RC. Vejam, ó, eu tenho ali a presença de um capacitor no circuito, cuja capacitância vale 1/6 de farad, e além disso tem um amplificador operacional também para complicar a nossa vida. E é claro que nós vamos usar aquelas regrinhas de análise de um amplificador operacional ideal que nós passamos aí em várias aulas anteriores no nosso curso. Tem vários exercícios resolvidos a respeito desses assuntos e valem, logicamente, as mesmas regrinhas. Vamos lá, pessoal, para você que quer acompanhar pelo livro, esse aqui é um exercício bem chato, já adianto para você, a gente vai gastar um tempinho resolvendo, porque eu vou querer sempre fazer o passo a passo. Se você conseguir assistir essa aula total aqui, ficar o tempo inteiro na aula, eu te garanto que você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, porque aí você vai aplicar o mesmo conceito nos outros tipos de exercício com que contém, obviamente, o amplificador operacional e vai conseguir resolver sem grandes complicações. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o exercício, para você que quer acompanhar pelo livro, é o exercício 8.37 lá do David Johnson, Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, e o que ele diz pra gente é, vejam o que ele quer aqui, ó. Calcule V, que é a tensão de saída, ó, V é a tensão de saída do nosso amplificador operacional, sabendo que VG aqui deve ser tensão do gerador, né? Ele chama de G, deve ser de gerador, VG vale 2 vezes E elevado a menos 3T vezes U de T, onde VG é a tensão de entrada aqui do nosso gerador. VG está aqui, pessoal, ó, olha o VG, eu estou destacando ele em vermelho para você. E aqui eu vou confessar um negócio para vocês. Eu não gosto muito dessa notação lá do Johnson, que ele apresenta. Ele coloca lá só um fiozinho aqui, ó, indicando o VG, mas na realidade, se você preferir fazer da forma que eu prefiro, isso aqui é a mesma coisa do que isso. Ó. Vou apagar o VG, você pode representar da seguinte forma aí no seu caderno. Ó. Eu gosto de colocar uma fontezinha, cujo terminal positivo está lá na entrada do amplificador, na entrada que eu me refiro aqui, né, nesse ponto que eu estou destacando aí para você em azul, e o terminal de menor potencial está lá no terra, está ligado no terra, e aí o valor dessa fonte é o VG, e o VG é aquela exponencial, uma entrada exponencial. Vocês já viram de cara que isso aqui vai complicar um pouco, né, pessoal? Por quê? Porque não é uma entrada contínua. A entrada contínua nós já vimos que é um pouco mais fácil de resolver, e quando você coloca uma entrada que varia com o tempo, a coisa complica um pouquinho. E da mesma forma, ó, se você olhar ali na saída do nosso amplificador operacional, que é a tensão V, esse pontinho aí que ele coloca, na realidade é em relação ao terra. Então eu gosto de fazer da seguinte forma, eu coloco lá mais um pontinho, olhem na saída ali o que eu estou fazendo, e aí ele está pedindo essa diferença de potencial aqui, ó, tem essa tensão V, e aí eu posso apagar esse V aqui, o pontinho que ele colocou ali, e eu acho que fica mais interessante resolver dessa forma. Beleza? Eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma, e aí você trabalhe da forma que você preferir. Posta aí nos comentários se você gosta de trabalhar igual eu ou não, tá? Sou sempre muito aberto a essas novas formas. Beleza, pessoal? E agora o que nós vamos ter que fazer? Ó? Olha só que exercício traiçoeiro que ele está pedindo aqui pra gente. Ele pediu pra gente calcular a tensão de saída do amplificador operacional. No entanto, isso aí é um circuito RC, não é? Pois é. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando é um circuito RC? Com fontes ou sem fontes, não importa. Lembra? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a tensão no capacitor. E aí depois eu calculo o que ele me pediu no exercício. Não interessa. Se o exercício é um circuito RC, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a tensão no capacitor. Da mesma forma que se fosse um circuito RL, eu iria para a corrente no indutor. Lembra? Capacitor está relacionado com tensão, indutor está relacionado com corrente. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Ó? Eu vou olhar para o capacitor e vou dizer aqui, vou chutar um sentido, lógico, a gente costuma colocar dessa forma, ó, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial do nosso capacitor, e eu vou dizer que essa tensão aqui no capacitor, ela vale VC. Então, a primeira coisa que eu vou buscar nesse circuito vai ser essa tensão aqui, ó, essa tensão VC. E aí depois eu uso a análise de circuitos para calcular a tensão V, que é o que ele me pediu no exercício. Muito bem? É isso aí, pessoal. Não tem muito o que fazer. Agora, vejam que tem mais um detalhezinho aí, que é com relação à entrada. A entrada do circuito, antes da gente começar a resolver, por que ele colocou aqui, ó, sendo VG, tá vendo a entrada do circuito ali, ó? VG é igual a 2 vezes E elevado a menos 3, menos E elevado a menos 3T vezes U de T.
Esse U de T aí é a função degrau. Vamos lembrar como é que é o gráfico da função degrau, pessoal? Vou colocar o gráfico dela bem rapidinho aqui, ó, não vou perder muito tempo com isso, até porque a gente já passou bastante aí no curso. Eu sei que esse é o primeiro exercício, eu acho que dessa série que a gente está resolvendo com a função degrau, mas só relembrando aí, ó, a gente já passou várias vezes aí no curso a função degrau. A função degrau ela tem o seguinte gráfico, ela vale 0, do jeito que está aqui, né? U de T, ela vale 0 para T menor do que 0, em T igual a 0 ela chaveia para 1. Então é exatamente esse o gráfico que vocês estão vendo aqui, ó. Antes de T igual a 0, aqui ó, antes de T igual a 0 a função vale 0, e aí em T igual a 0 ele liga a função degrau e ela passa a valer 1. Moral da história, quando eu multiplico alguma coisa pela função degrau, o que está acontecendo aí, pessoal? Antes de T igual a 0, a função degrau ela valia 0. Então isso aqui ficou VG é igual a 2 vezes E elevado a menos 3T vezes 0, ou seja, antes de T igual a 0 a fonte está desligada e depois de T igual a 0 a fonte está ligada, pessoal. Por que ele está me passando isso? Essa informação ela é muito importante. Ele está me passando isso para eu descobrir quem é a condição inicial, ou seja, a tensão inicial no capacitor. Então dá uma olhadinha comigo, ó. Antes de T igual a 0, vamos falar em T igual a 0 menos, em T igual a 0 menos, essa fonte aqui, ó, cujo valor vale VG, ela está desligada, ela está desativada. Se ela está desativada, não tem fonte alimentando o circuito. Logicamente, eu tenho que esquecer aqui, eu esqueço o circuito que está alimentando o amplificador operacional, só estou trabalhando com análise de circuitos, estou encarando ele como uma caixinha preta, como nós fizemos anteriormente aí em aulas anteriores. Mas veja, para essa análise, o capacitor aqui, pelo fato de não ter fonte alimentando o circuito já estava em regime permanente de corrente contínua, vamos colocar dessa forma, a tensão nesse capacitor aí valia 0 volts. Por quê? Porque o circuito estava descarregado, o capacitor estava descarregado e, portanto, a condição inicial, ó, daqui a gente já tira que a condição inicial, vamos colocar aqui, ó, o VC no instante zero, quanto que ele valia? Ele valia 0 volts. Então veja, sempre que ele colocar ali uma função degrau, multiplicando a fonte, enfim, o raciocínio é mais ou menos esse que vocês estão vendo. Perfeito? Legal, então essa é a informação para a gente tirar a condição inicial e agora vamos começar a aplicar as regrinhas aí de análise de circuitos elétricos para que nós possamos resolver o nosso problema. Primeira coisa, ó, eu já vou olhar aqui, quer ver? Eu já vou olhar essa expressão aqui para T maior do que 0. Vamos colocar aqui, ó, para T maior do que 0. E aí eu vou apagar a função degrau, ó, essa função degrau ela chaveia, ela passa a valer 1, e 1 vezes qualquer coisa dá a qualquer coisa. Então veja, ó, vamos apagar aqui a função degrau e essa é a minha fonte VG. VG vale 2 vezes E elevado a menos 3T. E agora, não tem muito jeito, é analisar o circuito. Vamos começar aqui, ó. Primeiro vamos colocar a tensão no nosso querido capacitor. Eu vou chamar essa tensão de VC. E agora vamos começar a brincar aqui, pessoal. Analisar o circuito é um pouquinho chato, mas veja, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser ir em direção aqui, calcular esse VC. Eu quero o VC, que é uma expressão temporal, obviamente. Vamos começar, pessoal. Aqui não vai ter muito jeito, vamos começar a fazer a análise desse circuito. Muito bem. Vejam, ó, eu tenho uma fonte ali alimentando o circuito, dessa fonte está saindo uma corrente, tá aqui, ó. Essa corrente eu não vou dar nome a essa corrente, só que vejam que aqui eu tenho um nó, ó, onde eu estou indicando em vermelho para você, a corrente entra no nó, por lei de Kirchhoff das correntes, a soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que sai, parte da corrente vem para o resistor em direção aqui ao resistor de 2 ohms, e parte da corrente vem aqui para o meu capacitor. Essa parte que vem para o meu capacitor, eu vou chamar essa corrente aqui de IC. E a parte da corrente que vai lá para cima, eu vou chamar essa corrente de I. Poderia chamar de IR, corrente do resistor, enfim, agora a gente não vai se atentar a isso. Vamos lá, vamos pegar a corrente I aqui em cima, ó. Vejam, corrente I, agora ela está entrando nesse nozinho que eu estou destacando para você, e aí você tem que lembrar da primeira condição do amplificador operacional. Lembra que não entra as duas propriedades? A primeira propriedade é que a corrente que entra nos terminais de entrada aí do amplificador operacional vale 0. Então vejam, ó, não entra corrente, eu vou colocar aqui 0 amperes entrando no amplificador operacional. E na porta inversora, não inversora, perdão, né, tanto na inversora quanto na não inversora, as correntes aqui elas valem 0 amperes. Vamos colocar aqui, ó, vou ver se eu consigo fazer apertadinho e pronto. Tá aí pra gente. O que implica em dizer que a corrente I, que está entrando no nó superior na entrada inversora, ela passa em sua totalidade aqui para o resistor de 4 ohms. Ó. Tá lá a corrente I bonitinha aí pra gente. Muito bem. Legal. E embaixo acontece exatamente a mesma coisa na entrada não inversora, que está aqui, ó, no terminal do capacitor. Vejam que a corrente que está passando pelo capacitor, ela está entrando naquele nozinho dali de baixo. Eu estou destacando ele aí em vermelho para você. Não pode subir corrente aqui
para o amplificador operacional. Isso implica em dizer que a corrente IC está descendo aqui no resistor de 3 ohms, cujo valor vale 3 ohms. Olha que bacana, ó. Aqui a gente já descobriu que a corrente que está passando no capacitor é exatamente a mesma corrente que está vindo para o resistor, cujo valor aqui vale 3 ohms, está aqui embaixo. Essa é uma conclusão importante e já já a gente vai utilizar essa abordagem. Perfeito. E agora, pessoal, o que mais que a gente pode trabalhar aqui? Ó? Vejam, nesse ponto do circuito, aqui estou destacando para você, que é o terminal superior do resistor de 3 ohms, tem uma diferença, tem um potencial elétrico em relação ao terra, né? Obviamente. Eu vou chamar esse potencial de Vx, tá aqui, ó. Vou chamar esse cara de Vx. E aí a gente vai usar a nossa segunda propriedade do amplificador operacional. As entradas estão no mesmo potencial, a diferença de potencial entre as entradas do amplificador operacional é nula, o que implica em dizer que eles estão no mesmo potencial. Portanto, se eu chamei aqui de Vx, aqui ó, a entrada não inversora, a entrada inversora também está no mesmo potencial. E aí a conclusão é que esse terminal daqui de cima, ó, eu vou colocar ele aqui pra gente, eu vou colocar um pontinho bem bonitão ali só pra gente identificar, ó, aqui eu tô no mesmo potencial, cujo potencial vale Vx em relação ao terra. Tá aí, mais uma conclusão importante. Olhando para o lado direito dali do nosso resistor de 4 ohms, ali em cima, marcando aí para você, vejam que a tensão V, ela caminha para cá. Vejam que aqui, na verdade, eu posso usar tanto o conceito de potencial, que é um potencial em um determinado ponto do circuito, como a diferença de potencial. Eu tenho lá o mesmo ponto do circuito, não tem nenhum resistor ligado, então tudo isso aqui está no mesmo potencial e gerando, logicamente, uma diferença de potencial com relação ao terra. Isso é importante deixar claro. Vamos colocar as nossas flechinhas? Vamos olhar aqui para o resistor de 2 ohms, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, seguindo a nossa clássica convenção de bipolo passivo. No resistor de 4 ohms, exatamente a mesma coisa. Vou colocar uma flechinha um pouquinho maior aqui, ó, contornando o resistor de 4 ohms ali em cima, e pronto, o nosso circuito está analisado. E agora, pessoal, vamos começar a brincar um pouquinho aqui com as equações matemáticas, colocando também a flechinha. Deixa eu só colocar a flechinha aqui na minha fonte. E muito bem, agora o circuito está praticamente... Ah, e faltou mais uma, perdão, aqui ó, no resistor de 3 ohms, colocando a nossa flechinha também. Ó. Flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E a tensão elétrica no resistor de 3 ohms ali embaixo, ela vale o próprio Vx. Perfeito, pessoal. E agora, como é que a gente tira as equações? Eu tenho que ir em busca desse VC aí. E como é que a gente vai começar a brincar aqui? Primeira coisa que eu vou olhar é para o IC. Vejam que a corrente que está passando pelo capacitor, deixa eu marcar em verde aqui, porque já está um arco-íris, esse negócio tudo colorido. Ó. A corrente que está passando pelo capacitor, que vale IC, é exatamente a mesma corrente que está passando pelo resistor, que também vale IC. Ora, IC é igual a IC, não é? Beleza. Agora, quanto que é a corrente? Como é que eu calculo IC, que é a corrente no capacitor, usando o próprio capacitor? É C dV dt, não é? Então vamos escrever aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui vai ser IC pelo capacitor. Vale o quê? Capacitância. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é capacitância, que é 1/6, vezes a derivada da tensão VC em relação ao tempo. Muito bem. Essa é a primeira observação. E esse IC, agora, eu posso usar o conceito da lei de Ohm no resistor. Vejam, ó, o IC é a corrente que está passando pelo resistor de 3 ohms. E quem é corrente usando o resistor? Por lei de Ohm, IC é igual a Vx dividido por 3. Vamos escrever isso aqui agora. Ó. Então esse mesmo IC, ele vale quanto? Ele vale Vx dividido por 3. Beleza, daqui eu tiro, olha que interessante, pessoal, eu tiro que Vx, passando aí o 3 para o outro lado, Vx vale quanto? Vale meio, só fazer vai ficar 3 sobre 6, 3 sobre 6 é a mesma coisa que meio vezes a derivada da tensão Vc, que é a tensão do capacitor, que é o que eu estou buscando com relação ao tempo. Essa informação ela vai ser muito útil, já já vocês vão entender o porquê. Beleza, o que mais que eu posso tirar aqui, pessoal? Vejam que eu só estou usando análise de circuitos aqui e vocês vão ver que daqui a pouquinho a equação diferencial do VC automaticamente ela vai aparecer para a gente. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser olhar para essa malha aqui, ó. Eu vou até fechar a malha, o caminho fechado, para deixar um pouquinho mais evidente. Ó. Vejam que os terminais negativos estão aterrados, é o ponto comum ali, é o terra. E dá uma olhadinha nesse caminho aqui, ó, que eu estou destacando em verde para você. Ó. Isso aí é um caminho fechado, não é? Pois é, se é um caminho fechado, obviamente, vale a lei das malhas.
Então eu posso dizer que o somatório das tensões nessa malha, nesse caminho fechado, é igual a 0. Daqui eu vou tirar aqui, já fazendo um pouquinho mais rápido, estou entendendo que você já manda super bem em lei das malhas, lei de Kirchhoff das tensões. Daqui eu tiro que a tensão no capacitor VC mais a tensão no resistor VX tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à tensão da fonte. Vamos aplicar a LKT aqui embaixo então, pessoal. Vamos escrever aqui, ó, pela lei de Kirchhoff das tensões, eu posso dizer aqui que Vx, vou colocar assim, ó, Vc mais Vx, e isso aqui vale quanto? Isso aqui tem que valer o Vg, que é a fonte. Quanto que vale a fonte? A fonte é 2 vezes o exponencial de menos 3t. Beleza. E aí, olhando para a expressão dali de cima, ó, quem é Vx? Vx é meio vezes a derivada da tensão no capacitor com relação ao tempo. Vamos remodelar essa expressão e vamos reescrevê-la mais uma vez. Ó. Deixa eu só pegar a expressão e jogar um pouquinho aqui mais para a esquerda. Peço aí um pouquinho da paciência de vocês. E agora sim, vamos lá. Eu vou colocar o Vx primeiro. Ó. Vx é meio vezes a derivada. Vamos escrever aqui, ó. Vai anotando aí no seu caderno. É meio vezes a derivada da tensão Vc com relação ao tempo, que é a tensão no capacitor. Meio vezes isso aqui. Mais o próprio Vc, que é a tensão no capacitor. Isso aqui dá 2 vezes e elevado a menos 3t. Olha que belezinha, pessoal. Você viu que automaticamente a equação diferencial já apareceu aí pra gente. Ó. Essa é a equação diferencial que modela o nosso problema. Na verdade, não o que ele quer que a gente calcule, que é a tensão de saída lá no amplificador. Mas isso aqui é a tensão no capacitor, é o que eu estava procurando. Lembra o nosso primeiro passo? Muito bem. Multiplicando essa equação aí por 2, todos os lados aqui da equação, ó, multiplicando por 2, por quê? Porque eu sempre gosto de deixar o coeficiente da derivada como sendo um coeficiente unitário. Nós vamos chegar na equação diferencial do nosso circuito. Ó. Então eu tenho aqui dV dt, ou melhor, dVc dt, né? Vou chamar de dVc aqui porque é a tensão do capacitor, mais 2 vezes o Vc, que é a minha incógnita, e isso aqui é igual a 4 vezes o exponencial de menos 3t. Tá aqui, ó. Essa é a equação diferencial que modela o nosso problema. Tá aí, pessoal, muito bacana. Ó. Vejam que, de uma forma até que natural, a gente acabou deduzindo aí a equação que estávamos procurando. E agora? Agora é aplicar aquele conceito de resposta natural e resposta forçada para resolver esse problema. Primeira coisa, vamos aplicar aqui, ó, eu vou calcular o Vn. O Vn é o mais fácil. Vejam, o Vn aqui, Vn de t, subentende-se, né? Todo mundo aqui é função do tempo, tá, pessoal? Só para deixar a coisa mais clara. Como é que eu calculo o Vn de t? Eu olho para a equação diferencial que modela o meu problema e igualo ela a 0. Lembra disso? Aqui não tem muito jeito, né? Aqui é um pouquinho complicado, a gente acabou tendo que achar a equação diferencial, não tem muito jeito, tem que resolver dessa forma. Então veja, o procedimento é simples. Eu pego a expressão a minha equação diferencial que modela o problema e iguala essa equação diferencial a 0. Por quê? Porque a resposta natural, ela satisfaz a equação diferencial homogênea associada ao meu problema. Então ela satisfaz essa expressão aqui, ó. Ela satisfaz essa expressão que nós estamos vendo aqui. Beleza. E agora, como é que eu faço? É fácil, né, pessoal? Vejam, ó. Nós já sabemos que essa equação diferencial ela tem esse modelo, só colocando aqui rapidinho para você. Ó. Vamos colocar aqui, isso aqui é um dx dt, vamos lá, só para quem não está habituado com isso, quem já está acompanhando os exercícios já vai matar isso de uma forma muito simples. Ó. Então, dx dt mais p vezes x, e isso aqui é igual a 0. E nós já sabemos que a solução para essa equação diferencial aqui, ó, ela é desse tipo. X de t, vamos colocar aqui, ó, x de t é igual a uma constante, que eu vou chamar de k, vezes o exponencial de menos p vezes t. Tá aqui, ó, menos p vezes o tempo. E aí faz o favor, compara aí a forma geral da solução com a nossa expressãozinha que nós acabamos de obter. Ó. Daqui eu tiro que o p da minha fórmula vale 2, e daqui nós já tiramos que o Vn de t, que é a resposta natural, vamos colocar ela aqui, ó, aqui um pouco mais para o lado direito, fica mais fácil. Então, o Vn de t, só colocando aqui, pessoal, o Vn de t vale quanto? Ele vale uma constante k, que a gente não sabe ainda, né? Depende das condições iniciais do nosso circuito, do nosso elemento acumulador de energia, que no caso é o capacitor, vezes o exponencial de menos 2 vezes o tempo. Tá ali, ó, porque é menos pt, e tá aqui, né? P vezes t, o p vale 2, então ficou e elevado a menos 2 vezes t. Pronto, essa é a resposta natural do nosso circuitinho. E agora vamos atrás da resposta forçada, que é um pouquinho mais chato, né, pessoal? A resposta forçada, ela satisfaz a equação diferencial completa do nosso circuito.
Como é que eu calculo a resposta forçada? Eu vou pegar a minha equação diferencial aqui, ó, vou dar um copy-paste nela e vou colar ela aqui embaixo. Vamos colocar aqui e agora vamos fazer a seguinte análise. Para determinar qual é o modelo da resposta forçada, eu tenho que olhar o padrão da fonte. Lembra disso? Porque a resposta forçada segue a fonte. Como a fonte é uma exponencial, tá aqui, ó, tá vendo aí? O formato da fonte é esse formato aqui, ó, e elevado a menos 3t. Daqui eu concluo que a resposta forçada, que eu vou chamar de VF, vou colocar ela aqui para mim, ó, VF, obviamente, em função do tempo, ela vai seguir esse padrão. Então, o padrão aqui, que é se vocês olharem lá na aula teórica, tem uma tabelinha, eu fiz uma tabelinha aí mostrando para vocês, espero que você tenha ela anotada no seu caderno. O padrão é esse aqui, ó, A, que é uma constante, vezes o exponencial de menos 3t. Por que menos 3t? Por que menos 3, aliás, né? Porque é exatamente o padrão que a fonte está ditando. Então, a resposta forçada, ela segue o padrão da fonte. Beleza, qual que é a ideia, pessoal? Se essa resposta aqui satisfaz a equação diferencial, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e vou jogar na equação diferencial. Só que notem que na minha função aqui, ó, na equação diferencial, aparece a derivada da função. O que eu vou fazer? Eu vou derivar a minha expressão ali, ó. Então o dvf, vamos colocar aqui, ó, dvf, que é a derivada da resposta forçada em relação ao tempo. Quanto que isso vale? Derivando a expressão que está ali em cima é bem fácil. Isso aqui vai ficar menos 3 vezes a vezes o exponencial de menos 3t. Pronto, fazendo a derivada aí, estou subentendendo, obviamente, que você já tem esse conhecimento. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa expressão, essas duas expressões, né, a função e a derivada, e vamos jogar lá na equação diferencial. E vamos fazer isso agora. Vamos lá. Então ficou, primeiro termo, ó, derivada da função. Quanto que vale isso aqui, pessoal? A derivada é menos 3 vezes a vezes o exponencial de menos 3t. Vai anotando aí comigo, ó. Mais 2 vezes a função. 2 vezes a vezes e elevado a menos 3t. Então é 2 vezes a vezes e elevado a menos 3t. E isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a 4 vezes e elevado a menos 3t. Dá uma olhadinha que fácil, pessoal. E elevado a menos 3t vai para a casa do capeta. Corto aqui os três termos. Vamos fazer de cabeça. Menos 3a mais 2a dá menos a. Menos a é igual a 4. Portanto, daqui a gente tira que a é igual a menos 4. Olha só que beleza, pessoal. A é igual a menos 4. E daqui nós tiramos, a nossa conclusão é que o VF de t, vamos escrever ele aqui, ó, o VF de t, ele vale quanto? Ele vale a, que é menos 4, então vamos colocar aqui, ó, vezes o exponencial de menos 3t. Está aqui pra gente a nossa funçãozinha, a nossa resposta forçada da tensão no capacitor. Vejam então que nós acabamos de calcular a resposta forçada, nós já temos a resposta natural e daqui a gente já pode tirar a resposta completa. Eu acho que eu já tenho elas de cabeça aqui, ó. Eu tenho que o VC de t, somando, usando aquele conceito em que a resposta completa é a soma da resposta natural mais a resposta forçada, eu tenho que o VC de t ele é igual à resposta natural, que vale 4 vezes exponencial de menos 2t, que nós calculamos. Deixa eu só ver se era isso mesmo, né? Deixa eu só voltar aqui. Opa, não, perdão, aqui eu me equivoquei, ó. A resposta natural vale k vezes, a gente não calculou essa constante ainda, tá? Então é k vezes e elevado a menos 2t. Vamos trocar ali, perdoem o equívoco aqui, pessoal. Então tá lá, ó. Resposta natural, k vezes e elevado a menos 2t, mais a resposta forçada. Agora sim, a resposta forçada tem um coeficiente valendo menos 4, que está ali em cima, ó. Menos, vamos colocar aqui, 4 vezes o exponencial de menos 3t. E aqui toma muito cuidado, porque confunde, né? Vejam que eu tenho duas exponenciais aqui, uma com o coeficiente menos 2 e uma com o coeficiente menos 3. E aqui é interessante, porque veja que quando eu fizer o tempo tender para o infinito, o regime permanente aqui, ó, é um transitório também, porque a resposta forçada ela representa exatamente isso, né? Tendendo o tempo para o infinito, a resposta natural ela vai a zero, só que aqui notem que tem uma curiosidade, a entrada exponencial, uma exponencial negativa também, o regime permanente aí também vai a zero. É só uma curiosidade, mas não precisa se atentar tanto com isso também. Ok, pessoal, tá aí o padrão da nossa resposta completa, que é a soma da resposta natural mais a resposta forçada. E agora o que está faltando? Está faltando calcular essa constante, que é a constante da resposta natural. Como é que eu faço isso? Eu olho para a condição inicial do meu problema. Lá, aquela história do U de t, lembra disso? Nós chegamos à conclusão que o VC no instante zero, ele varia 0 volts. Está aqui, ó, vou colocar bem grandão para você. Qual que é a ideia? Eu vou igualar essa expressão aqui a zero, eu tenho uma informação da função, eu igualo a expressão a zero e substituo o tempo por zero. Fazendo isso, meio que rápido, ó,
porque eu vou me permitir um pouquinho mais rápido, eu tenho que 0 é igual a K menos 4, e daqui a gente tira que K é igual a 4. Vamos colocar aqui, ó, K é igual a 4. Só lembrando que eu substituo o tempo por 0, e aí fica e elevado a menos 2t vezes 0, que é e elevado a 0, que dá 1. A mesma coisa aqui vale para o e elevado a menos 3t, trocando o tempo por 0, isso aí dá 1. Esse termo aí do exponencial dá 1. E aí a gente tira que K é igual a 4. E, portanto, já copiando aqui a minha expressão, ó, só para a gente não ter que ficar escrevendo isso toda hora, eu tenho aqui a nossa forma geral da nossa função. Eu vou apagar o K e vou trocar por 4. E tá aqui, pessoal. Essa é a forma geral da expressão. Acabamos de calcular quem é a tensão no capacitor. Isso aqui é dado em volts, logicamente, né? Posso até colocar o V de volts aqui. E se você quiser rechear o bolo ainda, você pode multiplicar essa expressão por U de T ou colocar. Essa expressão ela vale para T maior que 0, obviamente. Beleza, pessoal. Calculamos aí o mais difícil. E agora nós precisamos voltar para o circuito. Peço aí um pouquinho da paciência de vocês. Vou pegar o circuito aqui e vou pegar ele todo aqui, ó. Vou dar um copy-paste no circuito e vou colar ele lá embaixo, porque a gente vai ter que voltar para o circuito, porque nós já calculamos o que era, pelo menos na minha opinião, mais difícil, e agora nós vamos ter que calcular, obter expressões matemáticas aí para calcular o que ele me pediu, que é a tensão de saída ali, a tensão que ele chamou de V. Beleza? Beleza, pessoal. Agora, vejam, o que nós vamos fazer? Como é que eu obtenho essa tensão? É mais fácil do que parece. É só olhar para o ramo de cima aqui do circuito, nós já analisamos o circuito, fica bem fácil. Dá uma olhadinha onde eu marquei para você no resistor de 2 ohms. Quem que é a corrente que está passando por ele? É I, não é? Beleza. Esse I que está passando pelo resistor de 2 ohms não é o mesmo I que está vindo aqui, ó, passando pelo resistor de 4 ohms? Pois é, então matou o problema. Se I é igual a I, eu vou calcular o I do seu ponto de vista do resistor de 2 ohms e vou dizer que esse mesmo I é igual ao I do seu ponto de vista do resistor de 4 ohms. Vamos lá? Vamos fazer esse cálculo? Olhando aí, ó, quem é I pelo resistor de 2 ohms, olhando ali em cima, I é diferença de potencial dividido pela resistência. Não é isso? Não é o conceito aí de corrente? Tensão dividido por resistência? Pois é, quem que é a diferença de potencial no resistor de 2 ohms? Maior potencial menos menor potencial. Quem que é o maior potencial? É esse potencial aqui, ó. Estou marcando em azul para você, que é a própria fonte. Olha a fonte aí, ó. A fonte vale tantos volts. 2 vezes E elevado a menos 3t, dado em volts. Lógico, né? Aqui supondo já para T maior do que 0. Então, eu vou chamar de VG, para não confundir tanto aqui. Aí depois a gente substitui os valores. Vamos só colocar ali no circuito, ó. Peço aí mais um pouquinho só da paciência de vocês. Esse ponto aqui do circuito tem um potencial VG, que é o valor da fonte. Tá ali, pessoal, tá ali embaixo. Então eu vou dizer que VG menos VX, tá vendo? Ó, VX é o terminal da direita do resistor. VG menos VX dividido por 2 é igual, olhando ali para o outro ramo do circuito, ó, VX menos V dividido por 4. Vamos fazer exatamente isso. Ó. Vamos escrever VG menos Vx dividido por 2, olhando o resistor de 2 ohms. Deixa eu colocar o circuito ali, deixa eu ver se eu consigo enquadrar. Aí ficou legalzinho. Ó. Beleza, isso aqui é igual a Vx menos V, que é a tensão que está me interessando, que é a incógnita do meu problema, dividido por 4. E agora ficou fácil de relacionar essas coisas. Vejam, eu posso cortar o 2 com o 4. Vamos colocar aqui, ó. Corto o 2 com o 4, sobrou um 2. Mando esse 2 lá para o outro lado. Vamos fazer aqui o desenvolvimento matemático. Isso aqui vai ser isso aqui, né, pessoal? Então vai dar Vx menos V. Vamos fazer esses cálculos aqui, que é um pouquinho chato, mas não tem muito jeito. Isso aqui é igual a 2 vezes Vg. Vou colocar assim, 2 vezes Vg menos 2 vezes Vx. E agora eu isolo V, porque é exatamente isso que eu quero fazer. Isolando V, passo o V para a direita e o resto tudo para a esquerda, eu vou ter a seguinte expressão, ó, já fazendo meio que rápido aqui. Ó. Eu tenho que V é igual a 3, deixa eu ver aqui, 3Vx menos 2Vg. Aqui, ó. Então V é igual a 3 vezes Vx, 3 vezes Vx, vamos fazer um Vx bem bonitinho aqui, ó, menos 2 vezes Vg, e essa é a equaçãozinha que nós temos que trabalhar. Beleza. O VG eu tenho. Opa, deixa eu fazer um G melhorzinho aqui, ó. Beleza. Ok. O VG eu tenho. O Vx eu também tenho. O Vx a gente já tinha calculado lá. Ele era meio vezes a derivada da tensão no capacitor com relação ao tempo. Volta aí no seu caderno, eu não vou ficar voltando indo e voltando aqui para não perder tanto tempo, mas volta aí que você tem o Vx anotado. Então, pessoal, ó, já fazendo as devidas modificações, eu tenho que o V ele vale 3 vezes, vamos colocar assim, ó, meio vezes
a derivada da tensão VC com relação ao tempo, onde VC é a expressão temporal lá do meu capacitor. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Olha só, na expressão da tensão de saída ali, que é o que ele me pediu, apareceu a derivada daquela função que nós estipulamos, que nós demoramos aí um certo tempo para calcular. E tudo isso menos, vamos colocar aqui, ó, menos 2 vezes VG. Só que quem que é VG? VG eu já posso substituir aqui, ó. VG vale 2 vezes exponencial de menos 3t, que é a fonte, é o valor da fonte. Só recapitulando, tá ali em cima pra gente, ó. Tá lá o valor da fonte, colocando ali para você. Ok, e agora, pessoal? Agora não tem jeito, é um saco mesmo, tem que derivar a expressão. Vamos fazer exatamente isso, ó. Vamos pegar o VC de t que tá aqui em cima, pego aqui o VC de t, colar ali embaixo, aí como sempre peço aí um pouquinho só da paciência de vocês, e vou colocar ele como uma espécie de colinha aqui no cantinho direito da nossa tela, ó, colocando ele ali. E agora vamos fazer essa conta, pessoal, uma conta chata, não vai ter muito jeito. Vamos lá, então isso aqui vai ficar 3, vamos fazer aqui um passo a passo, ó. Isso aqui vai ficar 3 sobre 2, que multiplica a derivada, ó, dVC dt, é a derivada da expressão que está ali na direita. A derivada da expressão, já vou me permitir fazer um pouquinho mais rápido também, pessoal, um conceito extremamente simples, né, para quem está cursando circuitos. Isso aqui é a derivada desse termo aí, a derivada da soma é a soma das derivadas, a mesma coisa vale para a diferença. O primeiro termo ali, que é exponencial de e elevado a menos 2t, vai ficar menos 8, vamos colocar assim, ó, menos 8 vezes o exponencial de menos 2 vezes o tempo. E o próximo termo é mais, aí tombo 3, 12, isso aqui vai ficar 12, né, que é 4 vezes 3. Então isso aqui é 12 vezes o exponencial de menos 3 vezes o tempo. E tudo isso ainda menos 4 vezes e elevado a menos 3t. Tá aqui, ó. Por que esse termo? Porque é o termo lá da fonte. Tá aqui, ó. Esse termo que eu estou destacando para você é exatamente o termo 4e elevado a menos 3t. Ok? Beleza, agora é só fazer continha matemática, que não tem muito jeito. Posso cortar o 2, corto o 2 ali com o primeiro 8, vai ficar 4, divido aí por 2. E ali o 12, faço exatamente a mesma coisa, vai ficar 6. E agora eu multiplico por 3, né? Porque tem um 3 ali multiplicando ambos os termos. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 4 são 12, tem um sinalzinho negativo, portanto fica menos 12 vezes o exponencial de menos 2t. Mais, ali vai ficar 3 vezes 6 são 18. 12, então vai ficar 18 vezes o exponencial de menos 3t. E tudo isso menos 4 vezes, então é 4 vezes o exponencial de menos 3t. Olha só que beleza, pessoal. Aqui eu posso somar e subtrair termos. Vejam que, colocando aqui esses termos em evidência, isso aí vai ficar 18 menos 4 são 14. Então ficou 14 vezes e elevado a menos 3t, menos 12 vezes e elevado a menos 2t. Portanto, só para a gente dar a nossa resposta bonitinha aqui, ó, o v de t, que é a expressão temporal que ele me pediu, ela vale 14, vamos colocar assim, ó, 14 vezes o exponencial de menos 3t, menos 12 vezes e elevado a menos 2t. Tá aqui, ó, essa é a expressão. Isso aqui é dado em volts, e aí se você quiser rechear o bolo, logicamente, coloque assim, ó, para t maior do que zero, ou multiplique a expressão por u de t, que aí fica bonitinho também. Ó. Pode colocar assim, para t maior do que zero, ou você pega essa expressão e multiplica por u de t. Quer ver? A outra resposta seria algo mais ou menos assim. Ó. Vamos pegar aqui, quer ver? Vamos pegar a expressão aqui. As duas estão corretas, tá, pessoal? Você pega a expressão, deixa eu apagar o volts aqui rapidinho, pega toda a expressão e multiplica toda a expressão por u de t. Tá aqui, ó, u de t. E olha só que beleza, a nossa expressãozinha está pronta aqui. Ó. O que eu quero dizer com u de t? Eu quero dizer que essa expressão aqui, ó, ela vale para t maior do que zero. Ambas as soluções, que eu acabei de mostrar, o que vocês estão vendo aqui na tela, ambas as respostas estão perfeitamente corretas. Tá bom? Então é isso. Ah, e faltou o volts aqui, né, pessoal? Joguei a canetinha, desculpem, na expressão de baixo faltou o volt. Vamos colocar a unidade aí, que fica bem bonitinho. Tá bom? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Ah, e tem mais uma coisa. Olha eu esquecendo aqui, ó, esquecendo de passar um presentinho para vocês. E o presentinho é um exercício, pessoal. Deixa eu pegar aí um exercício. E eu sugiro fortemente que vocês façam, tá? É bem importante. Tá aí, ó, mais um amplificador operacional. Leiam o exercício e tentem fazer e posta aí nos comentários. E tem mais uma coisinha, ó. Vejam que a fonte, a tensão de entrada aqui que ele está supondo pra gente,
é uma fonte contínua, o que facilita o nosso problema. Só que se você conseguir resolver isso de uma forma simples, que é a ideia aqui, né? Eu estou entendendo que você está acompanhando o curso e você vai conseguir resolver isso. Se não conseguir também, não tem problema, é só postar aí nos comentários que eu ajudo com muito prazer. Mas, resolvendo esse, eu peço aí gentilmente para você resolver esse mesmo problema, supondo uma entrada senoidal. Supondo aqui, ó, um VG de T, vamos colocar aqui, ó, VG de T sendo igual a, por exemplo, 4 vezes seno de 3t. Vamos colocar aqui, ó, seno de 5t, vamos colocar assim, seno de 5t e vezes u de t. Logicamente, eu vou colocar o u de t aqui embaixo, ó, essa função vezes u de t. Exatamente mudando, seguindo aquela mesma lógica lá da função degrau, né? Em t igual a 0, antes de t igual a 0, não tinha a fonte alimentando o circuito, e aí, em t igual a 0, ele liga a fonte. Exatamente o que essa expressão está me dizendo. Tá bom? A resposta está aqui embaixo, ó, para você conferir, você tem que chegar nessa respostinha aí. Ficou um pouquinho distorcido, mas eu acho que dá para resolver. Tá aqui, ó. E esse é o exercício 8.39 lá do Johnson, seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.